psicologia social pode ajudar na compreensão dessa tendência das pessoas a acreditarem em fake news? Então é preciso a gente ter uma noção de que, como é que a gente aceita isso, né? Como você me perguntou. Como é possível as pessoas acreditarem em algumas coisas tão absurdas? Você faz alguma coisa que você se sentiu ridículo ali na frente das pessoas e tal. Você entra em dissonância cognitiva, porque aquela não é a imagem que você acredita que seja sua, não é a imagem que você quer passar para as pessoas. Aí você sofre. Isso é a dissonância, um desequilíbrio cognitivo. Porque você tem aquela imagem positiva e de repente você acha que você pode estar passando uma imagem muito negativa sua. E aí você entra em conflito. Então, veja que as pessoas mais seguras de si, com uma autoimagem mais positiva, elas sofrem muito mais. A dissonância que elas vão sentir, esse desequilíbrio, esse mal-estar, é muito maior do que uma pessoa que não exige tanto de si mesma. Isso é interessante, essa questão da pessoa segura de si, sentir, nesse momento, sentir mais uma certa fragilidade, né, no caso. Lembrando que esses mecanismos que a gente usa, eles são inconscientes. Não é por querer que a gente começa a procurar as respostas, ou uma saída para esse mal-estar. É um pouco de realismo ingênuo. A pessoa acha que ela sabe o que é a realidade e que a realidade é aquela e que ela não precisa saber de outras coisas além disso. Então, esse é o viés, ponto certo. Tem o viés de confirmação também. Esse é importante eu falar. Esse é importante por quê? Porque tem muito a ver com a questão da polarização política que a gente vive hoje. Que nós temos uma tendência a procurar coisas que se encaixem no que a gente já acredita. Então, é por isso que muitas pessoas se deixam levar muito facilmente por uma fake news, porque para a pessoa aquilo ali faz sentido. Então, se aquilo faz sentido para mim, então eu vou tentar ouvir só pessoas que falam aquilo que faz sentido para mim. Certo. Você poderia dar mais exemplos sobre essa questão da dissonância cognitiva, mais exemplos práticos? Sim. Esse também foi um exemplo, né? Esse da pessoa tá dissonante, sim. Ela ouviu um argumento contrário, mas ela não quer nem ouvir, então ela prefere não ver. Outros exemplos, por exemplo, bem simples. Uma pessoa passa numa entrevista, ela vai para uma entrevista de emprego. Ela sai de lá muito confiante, ela precisa muito daquele emprego. Mas aí ela recebe um e-mail de que ela foi eliminada da seleção. O choque é muito grande, porque às vezes ela estava muito esperando, ela estava muito confiante, e ela vem esse choque de realidade. Você não foi aprovado no processo seletivo, você não foi chamado. Então, quais são alguns dos mecanismos? Dizer. O mais comum, eu acho, até na nossa realidade tão religiosa, é a pessoa falar, foi Deus que não quis. Deus é que sabe o que é melhor para mim. Deus fecha uma porta e abre outra. Né? Fechou uma janela, mas vai abrir uma porta. Esse tipo de coisa. Para a gente ver que a dissonância, que os mecanismos para a gente reagir à dissonância cognitiva, eles não são sempre negativos, eles podem ser positivos ou negativos. E isso faz a gente se desequilibrar, se equilibrar, né, dentro da nossa cabeça. Que a gente pensou que ia passar, não passou, é aquele choque, aquela frustração. Algumas pessoas colocam logo na mão de Deus. Outras ficam, eu logo vi que aquela entrevistadora era uma antipática. Só podia ser mesmo, claro que eu era a melhor pessoa ali, que podia ser contratada. É outro tipo também de reação. E há pessoas que procuram um equilíbrio e refletir melhor, e elas ficam, que será? Onde foi que eu fui mal, né? Algumas pessoas conseguem ter um aprendizado, né? Num segundo momento, às vezes, só, né? Porque o primeiro é aquele impacto emocional. No segundo momento, a pessoa fica, não, pera lá, eu acho que eu fui mal nisso. E isso é uma das saídas, né? Umas saídas boas para a gente resolver a nossa dissonância e o nosso mal-estar. Só mais um exemplo também. Por exemplo, a gente vive numa sociedade monogâmica. E aí entra muito a questão do que a gente chama de hipocrisia, tá? Algumas pessoas são hipócritas, outras não. Mas por que algumas pessoas são hipócritas de uma maneira tão tranquila? Porque elas resolvem a dissonância cognitiva delas da seguinte maneira. Vou dar um exemplo. A gente vive numa sociedade monogâmica. Pessoas que traem, se vêm à tona, são vistas de uma maneira muito negativa. E, por exemplo, a pessoa, ela pode ser, nossa, que ele traiu, ela sempre está julgando pessoas que traíram, não presta mesmo, é a pior pessoa do mundo.
e pronto. E ela, para ela, está tudo legal. Só que chega no momento que ela também trai. Ela comete uma traição com o cônjuge, com a cônjuge dela, né? E aí, a tendência da pessoa é se sentir culpada de início, já que ela tinha aquele valor e aquela crença tão fortes dentro dela, mas aí causa aquele mal-estar. Só que, qual é o mecanismo que ela utiliza, e nós utilizamos para muita coisa, inconsciente, lembrando também, né? Que ela fica assim, não, mas eu traí, por quê? Porque a culpa é da minha esposa, é do meu marido, não me dá carinho, não me dá atenção. Então, as outras pessoas não prestam, mas eu traí porque eu tenho os meus motivos para trair. E aí a pessoa se auto-justifica, entende? Então, é uma saída boa. Então, acho que dá para entender assim que existe a dissonância cognitiva, que é aquele desequilíbrio entre o que a gente acredita e alguma coisa que está acontecendo, e a gente procura as saídas para se justificar e não sofrer tanto, né? E vai por aí. E onde é que está como é que a gente pode ter consciência disso, né? Que a gente está diante de uma dissonância cognitiva e que nós estamos agindo daquela maneira, porque muitas vezes é consciente. Como é que a gente vai ter consciência disso? Como é que a gente pode, entendeu? Como é que a gente pode passar não sei se é passar por cima disso, mas como é que a gente pode vir a ter consciência, trazer isso à consciência, né? Da inconsciência à consciência. Como poderíamos fazer isso? Uma coisa que é bem possível às pessoas, através de uma reflexão pessoal, de um pensamento mais crítico. Às vezes as pessoas descobrem através de terapia, mas não precisa fazer terapia para descobrir que essas coisas existem. Por exemplo, o próprio conhecimento desse tema que eu estou trazendo hoje pode fazer com que a pessoa comece a se tornar mais reflexiva, porque se você reflete a respeito de um assunto, você pode conseguir alguma mudança cognitiva. Por quê? Porque você tem novas cognições, você está tendo uma nova informação agora para lidar com aquelas cognições que você tinha antes. Por exemplo, é importante a pessoa pensar que nós precisamos ser mais flexíveis diante da vida. Que os nossos pensamentos precisam ser mais flexíveis. Tem pessoas, e se você lida com uma pessoa muito durona, muito, às vezes, bruta com as coisas da vida, você já percebeu que ela é inflexível, que ela diz assim, não sei se vocês já conheceram pessoas que dizem assim, o que é certo, eu penso assim e ponto final. Eu sempre fui assim e não vão conseguir me mudar. Eu nasci assim. Eu nasci assim, né? O tal do assim, Gabriela, né? Eu nasci exatamente, assim. Para essas pessoas, é muito mais difícil elas perceberem que a vida delas pode ser muito melhor e ela pode tornar a vida das pessoas ao redor muito melhor se ela se tornar uma pessoa mais flexível. Então, pessoas que tiveram uma influência, assim, uma educação mais crítica, mais libertadora, isso é crucial, né? O contexto em que a pessoa vive. Será que as pessoas que vivem ali naqueles contextos? E aí vem a influência social, né? Eu falo sempre para os meus alunos, gente, vocês estão fazendo um curso superior, vocês estão tendo a oportunidade de entrar em contato com o pensamento crítico da realidade do mundo, da realidade social. Não é possível você entrar na faculdade e sair sem ter um pensamento crítico e de análise da sociedade. Mas atenção que eu não estou dizendo que a gente precisa fazer faculdade, que a gente precisa fazer terapia para perceber isso. Muitas pessoas, procurando diferentes pessoas, diferentes fontes de que falem sobre isso, elas vão chegar a essa conclusão, né, de que é preciso mudar e é preciso ter mais fontes de informação para você saber realmente, será que eu não estou indo por um caminho muito rígido, muito errado? Será que eu não precisava ver outras coisas? E por aí vai. Então, a dissonância cognitiva, então, ela vai causar um mal-estar, não é isso? Pelo que eu entendi, não é isso? Isso. E nesse caso, você já falou um pouco dos extremismos, você falou um pouco de alguns extremismos religiosos, né? Mas eu vou perguntar assim, tanto os extremismos políticos como os extremismos religiosos, eles estariam relacionados a esse estado de mal-estar, que é a dissonância cognitiva, e se for positiva a resposta, de que maneira, né? Como se daria isso? Como é que isso acontece?